na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O departamento de reencarnação localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. Isso será facilmente compreendido ao raciocinarmos que tanto da zona inferior como da regeneradora da colônia batiam à sua porta frequentemente grupos de pretendentes aos grandes testemunhos do estágio na carne, isto é, da reencarnação planetária. Compunha-se o importante núcleo de serviço das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas conquanto interdependentes. Primeiro, recolhimento. Segundo, análise, gabinete secreto, inacessível aos visitantes. Terceiro, programação das recapitulações. Quarto, pesquisas. Quinto, planejamento dos envoltórios físico-terrenos. E sexto, laboratório de restringimento, gabinete secreto inacessível aos visitantes. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali dedicavam energias era composta de espíritos que se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Todavia, os postos chaves, assim como a direção geral do departamento, ainda cabiam a iniciados da pleiade brilhante que conhecemos. Ao transpormos os seus limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois deu-nos a contemplar os primeiros tons coloridos que nos foram dados perceber em 4 anos de hospitalização. Com surpresa verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima, onde se elevavam edifícios soberbos em apurado estilo hindu. A Índia lendária, de tão sábias sugestões, surgia naquelas avenidas pitorescas e encantadoras, parecendo convidar à meditação, ao estudo, ao elevado cultivo das coisas sagradas da espiritualidade, dos destinos da alma. Naqueles palácios circundados de coluna ou enfeitados de cúpulas típicas, bem assim nas mansões residenciais, graciosas e sugestivas, miniaturas formosas daqueles e onde residiam servidores dedicados à causa redentora do Mestre de Jerusalém, imprimia-se a beleza grave e indescritível do ambiente sacrossanto do invisível, servido por entidades de escol cujo ideal era a observação da lei suprema, os serviços de Jesus e a proteção aos fracos e pequeninos. Dir-se-ia encontrar-se ali a verdadeira civilização hindu, a que só foi entrevista entre o êxtase dos iniciados dos antigos santuários secretos, a que nunca foi compreendida, por isso mesmo jamais praticada sobre a terra. Sentíamos-nos bem. Emoções alviçareiras falaram de reconforto e de esperanças às nossas almas. E para maior realce da nossa satisfação, o sol formoso, reunindo nas mesmas doçurosas expressões de beleza parques e jardins, lagos e cascatas faiscantes, o casario como o horizonte que se alongava infinito, acariciando-os com tonalidades mansas, como se a sua luz de ouro fluido se coasse através de véus esgazeados, adelgaçando o volume do panorama lindo, como se tudo fora construído em finíssimas porcelanas.
Guiados por nossos caros amigos de Canalejas, penetramos o belo edifício onde se estabelecia o governo central do departamento. A bondade e gentileza do eminente governador iniciado, irmão Demétrio, houveram por bem conceder-nos até mesmo um instrutor local capacitado a prestar esclarecimentos possíveis à nossa assimilação de iniciantes na vida espiritual. Era este uma jovem dama, cujo semblante risonho e atraente nos infundiu imediata confiança. E de tão amável personagem, nada mais logramos saber senão que se chamara Rosália e viver em Portugal na sua última romagem terrena. Fazia-se dispensável a presença de Carlos e Roberto. Entregaram-nos, pois, aos cuidados de Rosália e despediram-se a fim de atenderem a labores mais urgentes, com a promessa de virem ao nosso encontro para o retorno ao pavilhão onde residíamos. Reuniu-nos a dama em seu redor e, centralizando o grupo, disse-nos, já descendo as escadarias do edifício, que começaria a pequena tarefa ordenada pelo seu querido chefe, irmão Demétrio, adiantando-nos que seria imensamente grata ao seu coração poder servir-nos. Era como se ela fizesse a irmãos muito amados. Ela percebia o nosso desejo de examinar para aprender e progredir. Por isso mesmo assegurava-nos que previa um futuro compensador no âmbito daquela agremiação, cuja finalidade era servir para engrandecer o próximo, carente de amor e auxílio. Todavia deixava para mais tarde a apresentação de quaisquer felicitações, porque seriam prematuras. Almejava antes para o nosso grupo o alento misericordioso do alto, a fim de ajudar-nos a permanecer nos nossos bons propósitos atuais. Agradecemos encantados. Seguimos caminhando por uma daquelas magníficas avenidas orladas de tufos de caprichosas folhagens, enquanto iam e vinham, cruzando conosco funcionários e obreiros apressados, emprestando grande animação ao ambiente. Singular silêncio continuava a reinar nesse novo núcleo, tal como sucedia aos demais já conhecidos, o que não deixou de despertar a nossa atenção. Sensível corrente de superioridade se desprendia de sua personalidade e, infiltrando-se em nosso âmago, e assim despertando as melhores atitudes de respeito e veneração de que éramos capazes. A jovem senhora continuou esclarecendo que, conforme poderíamos verificar, que ninguém que foi acolhido naquele instituto como tutelado temporário e necessitasse recapitular experiências terrenas, poderia fazê-lo sem antes ingressar naquele departamento para um estágio que variava de 1 a 2 anos, conforme fosse o seu estado, antes de se providenciarem as atividades relacionadas com o corpo que seria chamado a animar. Explicou que diariamente comparecem ali espíritos ansiosos por voltarem ao teatro das próprias quedas, pressurosos de repararem o passado, cuja lembrança os desespera, de expirarem faltas, de recapitularem o drama íntimo a fim de conseguirem vencer o remorso esmagador que lhes estorce a consciência. Fantasmas sangrentos de si mesmos atados ao infamante resultado do suicídio. E obtendo o beneplácito do templo para a reencarnação que traz em mira, o qual por sua vez já o recebeu de mais alto, onde paira a direção soberana da legião, o pretendente, apresentando-se à chefia daquele departamento, será encaminhado primeiramente à seção do recolhimento, onde se farão seus registros relativos à terra, e em cujo internato será admitido sob os cuidados paternais de guias que os assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando incondicionalmente e sem esmorecimentos durante sua via crucis
expiatória nos proscênios terrenos. E resolvidos os primeiros problemas, acudirão os técnicos da seção de análises, os quais deverão estudar naqueles internos as tendências características, fazendo-lhes pormenorizadamente a psicologia. Sua alma, seu ser, os refólhos mais remotos da sua consciência serão perscrutados por esses criteriosos operários do Senhor, os quais, invariavelmente, por serem iniciados superiores da falange brilhante, se encontram à altura da delicada incumbência. Para isso, servindo-se das faculdades magnéticas superiores que possuem, obrigam o paciente a desdobrar as páginas do livro imenso da alma, nele recapitulando o pretérito, e assim se revelando tal como realmente é, pois todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressas em caracteres indeléveis nos labirintos do ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-las em minúcias e dá-las a outrem para igualmente examinar, quer se encontrem presas aos laços carnais, quer estejam deles libertadas. Irmã Rosália continuou explicando que existiam exceções, no entanto, para os asilados do manicômio. Aqueles, infelizmente, reencarnariam tais como se encontravam. Nada seria possível tentar a fim de beneficiá-los a não ser o retorno ao estágio na carne, que então passaria a figurar como terapêutica imposta para corretivo do descontrole geral das vibrações, criando assim ensejo para novas tentativas futuras. Essa terapêutica, balsamizada pela prece que diariamente lhes era ministrada em correntes simpáticas, doçurosas e benéficas, partidas dali em seu favor, era tudo quanto no momento lograriam aqueles infelizes obter, não obstante o grande desejo que os obreiros tinham de vê-los serenos e ditosos. Uma vez concluídos os trabalhos analíticos do caráter de cada um, os mesmos técnicos fariam relatório do que verificarem, minucioso e rigorosamente exato, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelaquela exposição, teríamos compreendido que estas análises justamente seriam indispensáveis por fornecerem o cabedal para o programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as quedas pretéritas mais graves e que, por isso mesmo, mais urgência exigiriam na reparação, as concessões balsamizadoras que se lhe poderiam fazer, a urdidura, enfim, da existência projetada, seria estabelecida através da investigação descrita. Irmã Rosália achou por bem esclarecer, todavia, que tão importante elaboração destacava-se em duas partes distintas, ocasionando sensível diferença na forma de operar. Seria dificultosa, exigindo até várias experiências, torturantes mesmo até para o próprio operador, quando o condenado à galé da carne provinha da zona inferior da colônia, isto é, dos departamentos hospitalares, assim como das prisões da torre. Ao passo que seria simples revisão para efeito de técnica, constatação indispensável aos relatórios, quando o pretendente já havia sido interno do instituto propriamente dito, ou seja, da região regeneradora onde se efetivam os estágios para a reeducação, o colégio da iniciação e etc., para os quais mais tarde seríamos encaminhados. De qualquer forma, aquele trabalho era grandemente facilitado pelos informes derivados do templo e pelo concurso dos guias missionários indicados pelo astral superior, sem a presença dos quais absolutamente nada seria tentado para a finalidade da reencarnação. Estabelecida a programação,
concluído o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante, de acordo com suas forças de resistência moral, possibilidades de que disponha para a vitória, previstos empreendimentos que possa concretizar a par das expiações, as realizações para que possua capacidade, as facilidades que deve encontrar pelo caminho, justo efeito dos méritos anteriormente conquistados ou as dificuldades que a seu próprio benefício venha a deparar durante o desenrolar da existência, justa consequência de deméritos que arraste do mal passado, firmado, enfim, o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena que tanto lhe convém e a qual geralmente tão desejada é pelo próprio pecador batido pelo arrependimento, será o belíssimo trabalho, verdadeira epopeia sabiamente traçada, encaminhando a direção geral da colônia que o examinará. Existem casos em que serão necessárias emendas. Esta tanto poderão referir-se à diminuição das provas, retardando para o futuro remoto a solução de alguns problemas, da concessão de um acréscimo de misericórdia, portanto, como do aumento do volume das reparações para um período mais curto, tais sejam as possibilidades gerais do tutelado. O próprio templo, porém, só expedirá ordens deste último teor quando de mais alto receba autorização. Como, no entanto, guias missionários do penitente, assim como os técnicos do departamento da reencarnação, são espíritos de elevada linhagem nas regiões virtuosas do além, portadores de grande saber e gloriosa inspiração a serviço da causa da redenção humana, geralmente os programas estabelecidos por eles conquistam o beneplácito do governo geral da legião, a que pertencíamos, o qual, por intermédio do templo, autoriza a preparação do aparelho físico terreno para o aprendizado na crosta do planeta. Nota da médium. Não se deverá fazer conclusões exageradas dessa exposição. Antes da encarnação, o espírito poderá escolher as provações da pobreza, por exemplo, sujeitando-se então às peripécias do grau de pobreza que lhe convenha acarretar para a sua existência. Não se inferirá, portanto, que no além-túmulo houvesse sido discriminados minuciosamente todos os detalhes e acidentes da pobreza prevista. Se houver de cegar ou tornar-se mutilado, isso virá a acontecer sem que se torne necessário apontar na programação feita antes da volta ao corpo carnal o acidente ou enfermidade que o conduzirá ao estado conveniente de provação. Isso que se depreende das obras básicas da doutrina. Havíamos estacionado sob as frondes do arvoredo ao longo da avenida por onde palmilhávamos, e ouvíamos tais exposições interessadíssimos, lembrando-nos ainda das notícias que nos forneciam certos livros antigos sobre aulas ministradas por Pitágoras, Sócrates e Platão, rodeados de discípulos e mais ou menos baseadas em princípios análogos à sombra dos cortinados dos plátanos nos parques de Atenas. Pensativo interveio Belarmino, que sorvia as palavras de Rosália com manifesto fervor. Compreendeu ele, com aquelas afirmativas, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade um como joguete de forças cegas e superiores, seriam dirigidas por uma fatalidade irreprimível. Sorrindo com encantadora singeleza, a lúcida serva de Maria retrucou, enquanto acenava, convidando-nos a subir a escadaria de nobre edifício, rodeado de colunas e velado por aprazíveis rendilhas de arbustos floridos e arvoredos frondosos, em cujos pórticos se lia esta simples inscrição:
recolhimento. Não era daquela forma que acontecia, conforme havia suspeitado Bellarmino. O senso indica que não se poderá a humanidade ser regida pela cegueira de uma fatalidade abominável. Deveríamos antes ter compreendido que aquilo que chamávamos fatalidade não era senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das ações praticadas na Terra, quando nela viveu divorciado do bem, da moral e do dever, ou no além como espírito desnorteado da lei, embrutecido nas trevas de que se rodeou. Pois é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, que determina a natureza consoladora ou punitiva do próprio futuro. E então a fatalidade existirá, se assim podemos nos expressar, não cegamente, reduzindo a humanidade a mero joguete, mas como sequência lógica, inteligentemente corretiva de desvios delituosos programados pelo próprio livre-arbítrio ao preferir os erros aos ditames da razão e da consciência. Tratando-se, pois, de um corretivo, esse estado de coisas desaparecerá no momento em que se corrigir a causa que lhe forneceu origem, ou seja, o traço inferior da maldade em que se estribaram os atos praticados. Assim também, nos programas que se elaboram ali naquele departamento, visando ao futuro do delinquente, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que será chamado a desenvolver nas operosidades da vida terrena, assim como não se cogitarão das particularidades que lhe sejam necessárias a fim de atingir o inevitável. Apenas os pontos capitais serão por aqueles obreiros anotados, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão justamente a lógica dos antecedentes acontecimentos, isto é, da causa. A própria expiação encontra-se de tal forma arraigada na consciência do pecador como efeito dos remorsos, das necessidades de progresso de um passado criminoso, que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, irá dar-lhe cumprimento, ainda que não fosse delineado, sobre o critério daqueles relatos. Convinha, porém, que assim fosse feito, porque entregue a si mesmo, resvalaria para excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Outros, sim, as capacidades que tenham para realizações meritórias serão também anotadas, e estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas, pois nenhum espírito encarnado ou não, só porque se encontre jungido ao ergástulo de provações, será inibido de auxiliar o progresso próprio com a dedicação às causas nobres, devotando-se aos empreendimentos generosos para o bem do próximo. Ele, porém, o reencarnado, será livre de efetuar ou não aquelas realizações que antes da reencarnação, quando se preparavam as linhas de seu futuro, se compreendeu a atender. Será livre, sim, mas no caso de se desviar do compromisso assumido, grandes pesares o angustiarão mais tarde, ao sentir que, além de ter faltado com a palavra empenhada com seus guias, deixou de se aureolar com méritos que muito poderiam ter abreviado as caminhadas ríspidas das recapitulações a fazer. Como podíamos ver com aquela explanação de irmã Rosália, não se tratava de fatalidade, senão de encadeamento harmonioso de causas e efeitos. Penetramos vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas, velando-se apenas o ingresso no interior de cada uma com discretos reposteiros de suavíssimo tecido azul celeste. Silêncio impressionante continuou ali despertando nossa atenção, fazendo-nos julgar o nobre edifício imerso em solidão.
Aroma delicado e sugestivo, no entanto, emprestava encanto indefinível a esse interior cheio de atrativos, onde luz docemente alourada penetrava por ogivas graciosas engrinaldadas de rosas brancas. Ramalhetes das mesmas flores ornavam discretamente o recinto, deixando entrever o gosto feminino, inspirando a ornamentação. A um ângulo do salão, destacamos uma como tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar-nos, e deixando aflorar nos lábios bondoso sorriso, saudou-nos com esta fórmula singular, enquanto caminhava em nossa direção, estendendo gentilmente a destra. Seja convosco a paz do Divino Mestre. Rosália apresentou-nos a ela. E a interlocutora explicou que já nos esperava, pois irmão Teócrito comunicou-se com ela naquela manhã, cientificando de nossa necessidade de esclarecimentos rápidos relativamente àquele núcleo. Ela iria nos acompanhar pelo interior daquele albergue, o recolhimento que a todos nós receberia um dia, pois ninguém há internado naquela colônia que deixe de passar sobre seus umbrais. Era uma religiosa, seu hábito nível como esbatido por fosforescências de ouro pálido que se diriam provindas da luz que se projetava sobre o aprazível recinto era muito belo, assemelhando-se à túnica de uma virgem lendária glorificada por poema sacro arrebatador. Não cogitei saber a que congregação religiosa pertenceria quando na terra aquela dama encantadora que agora no mundo espiritual nos surpreendia como funcionária de uma colônia auxiliar para a correção de suicidas, colaborando ao lado de ilustres iniciados das doutrinas secretas nos serviços da vinha do Senhor. Sei, porém, que honrado certamente o hábito humilde no desempenho de tarefas terrenas nobilitantes, eu havia agora sublimá-lo no além, no seio de congregação fraterna e modelar, onde merecia dirigir uma das mais importantes sessões, tal como a sessão do recolhimento, como fiel iniciada cristã que era. Gentil e bondosa, convidou-nos a repousar por alguns instantes, oferecendo a cada um de nós, assim como a Rosália, uma das suas belas rosas, enquanto falava risonha e simples como grácil menina. Descreveu que na época em que vivera reclusa e quieta no convento de Santa Maria, no seu exílio terreno, cultivava rosas nas suas horas de lazer, quando um ou outro enfermo não requisitava seus serviços para além dos muros que a insulavam. Aquele era seu único passatempo que fruiu no mundo das sombras durante a última romagem que nele realizou. Contou que falava as rosas como as outras demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se fizesse a seres pensantes muito queridos. Divertia-se com elas e com elas confidenciava, depositando em suas corolas perfumosas as lágrimas que os infortúnios, oriundos das desilusões e das saudades terrestres, lhe extraíam do coração. Na comunidade não se permitia possuir sequer um animalzinho, um pássaro que fosse, nada que pudesse desviar o afeto e as atenções das reclusas dos deveres austeros a que eram obrigadas ou da contemplação íntima a que se deveriam invariavelmente quedar, no intuito de alimpar caráter e sentimentos para a boa sintonização com os eflúvios divinos. Mesmo as flores não eram por elas que cultivava, senão para a comunidade. Mas explicou ela, irmã Celestina, que seguia as normas estatuídas por Francisco de Assis,
e estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco do seu afeto também às mimosas flores que despontavam dos canteiros sob seus cuidados. Habituou-se a elas desde então, e não só não impediram-na de harmonizar vibrações com os planos de amor e do bem, como até as de continuar cultivando em plena intensidade da vida espiritual sem jamais esquecê-las. Bem impressionado com os encantos que se desprendiam da Virgem religiosa, Belarmino aventou uma interrogação que reputei indiscreta e de muito mau gosto. Disse ele que via que continuava cultivando rosas naquelas paragens do além-túmulo. Sentia-se ele, porém, confuso, e lhe questionou como seria possível uma coisa daquelas. Com toda a humildade, irmã Celestina lhe respondeu com uma contra-pergunta. Pediu se ele não via ali as flores. Como não ser então possível? Por que não se cultivariam flores no além-túmulo, se ali e não nos mundos materiais que existe o verdadeiro padrão da vida, enriquecendo cada dia com os progressos de cada um de seus habitantes? Acaso existirá na terra alguma coisa no que concerne ao bem e ao belo que não seja a pálida reminiscência conservada da pátria espiritual pelos preceitos ali retidos? O fluido da vida que faz germinar as flores e plantas terrenas, perfumando-as, alindando-as, encantando-as, não seria porventura o mesmo que fecunda e anima a quintessência e suas derivações, das quais eram utilizados naquelas regiões? O artista divino que enfeitou a terra com tantos motivos galantes não seria o mesmo, porventura, que vivifica e embeleza o universo todo? Belarmino se calou. Agradecemos a dádiva mimosa que parecia refulgir e vibrar, possuída de ignotos princípios magnéticos. Aspiramos o aroma sutil que impregnava o salão, enquanto a interlocutora nos fazia passar a extensa galeria sustida por colunatas majestosas. Dir-se-ia um claustro. De um lado e outro, portas esculpidas em motivos clássicos hindus alinhavam-se, e de cima a mesma claridade fluida e doce, acendendo tonalidades aloiradas, a cada passo infundindo confiança e alegria. Guiou-nos a gentil senhora a algumas daquelas portas, e enquanto entrávamos, surpreendidos, verificamos pertencerem a extensos dormitórios. Esclarecia ela que quando se positivam a necessidade e a época de o asilado daquela colônia retornar ao aprendizado da carne, a fim de completar o compromisso da existência interrompida com o suicídio, apresenta-se ele ao departamento de reencarnação, acompanhado dos mentores pelos quais vinha sendo assistido e oferecendo as recomendações e autorizações necessárias provenientes da chefia do departamento em que fez o estágio entre eles. Do gabinete, pois, de irmão Demétrio, seria encaminhado àquela seção e ali passará a residir como interno. Será hospedado com afeto e satisfação, procurando tornar o estágio o mais consolador e reanimador possível. Porquanto geralmente o suicida é um triste a quem coisa alguma alegrará, o inconsolável que, sabendo que não tardará a voltar à arena terrestre em duríssimas condições, mais se angustia ao penetrar aqueles umbrais.